rcn67.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo RCN, trazendo sempre informação para você que nos acompanha pelo canal no YouTube e quem está aqui conosco hoje para falar sobre o sistema do SESC em Mato Grosso do Sul, que completa 80 anos de atuação com presença em 7 cidades e 17 unidades no estado. Reconhecido pelo trabalho nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e assistência, a instituição impacta milhares de pessoas todos os meses. Para a gente falar sobre essa trajetória, os avanços recentes e os projetos para o futuro, nós vamos conversar agora com o diretor regional do SESC em Mato Grosso do Sul, Vitor Melo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação muito grande, Karina, estar aqui no podcast do Grupo RCN, para a gente poder falar um pouquinho da nossa instituição SESC, dos 80 anos, e da nossa atuação aqui no estado e talvez no Brasil também. Que bacana, né? Uma marca importante, 80 anos. Como é completar esses 80 anos? Qual é o principal legado que o SESC de Mato Grosso do Sul conseguiu registrar durante essa trajetória? Legal. Importante a gente falar dessa marca, né, de 80 anos. Lembrar que essa instituição ela foi criada ali nos idos de 1946, num período de pós-guerra, né, num período onde as nações estavam buscando se reconstruir depois da Segunda Grande Guerra. Havia, então, uma grande necessidade do entendimento entre o capital e o trabalho, para que essas duas grandes forças de desenvolvimento, de propulsão da economia, pudessem estar alinhadas para reconstruir, né, no caso aqui, o Brasil. E um grupo de empresários visionário, né, ligado ao setor do comércio, obviamente que isso também aconteceu com a indústria, claro, né? Nós temos lá o sistema indústria com o Senai e o SESI, mas aqui no comércio, um grupo de empresários visionários tiveram essa ideia de construir instituições para ajudar o desenvolvimento do país através da qualificação profissional, que é o caso do SENAC, e do bem-estar, qualidade de vida por meio da transformação social, que é o SESC. Então, desde 1946, essas instituições vêm cumprindo esse papel do alinhamento estratégico entre o capital e o trabalho, que são os empresários e os trabalhadores, para que se tenha um ambiente muito propício para o desenvolvimento e produtividade do país. Então, esses 80 anos cumprem essa ideia visionária que esses empresários tiveram e que, no nosso entender, foi muito bem sucedido, porque essas instituições elas já têm um legado nesses 80 anos de muito trabalho, mas de muita entrega para a sociedade, motivo pelo qual a gente celebra muito esses 80 anos. Enquanto você falava, né, e aí a gente falando sobre a importância da instituição, mas também essa trajetória, né? Um momento em que o mundo vivia ainda aquele sentimento de depressão mesmo, né? Saindo de um movimento como foi a Segunda Guerra Mundial, e o impacto que isso gerou também na sociedade, né? Quer dizer, motivar e apresentar novos horizontes para essa população nesse pós-guerra faz todo sentido quando a gente fala, quando você comentou, né? Esse bem-estar ou esse lado social que o SESC tem como principal atividade. Você enxerga isso como Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente olhar os 5 programas do SESC, a gente vai identificar claramente a preocupação que se tinha no bem-estar, realmente na qualidade de vida. A gente pega o programa Saúde, né, que diz respeito a olhar as questões básicas da saúde, chegando à parte de alimentação, que o SESC tem os restaurantes e tem ali uma alimentação saudável e nutritiva. O programa Educação, que era para, ainda é, né? Estou dizendo era na época que foi criado, mas obviamente comparativamente, né? A gente trazendo essa dimensão. Para dar uma condição especial para os filhos dos comerciários, para que eles estudassem em boa escola, com valores acessíveis. O programa Cultura, quer dizer, nós precisamos desenvolver todas as vertentes do bem-estar e da qualidade de vida. Então, a gente observa que o SESC ele tem realmente um papel importante, porque ele tem uma proposta muito abrangente. Quando a gente fala bem-estar e qualidade de vida, nós estamos falando de 5 grandes programas
que tem por objetivo realmente oferecer para o trabalhador do comércio e para o público geral realmente uma transformação de vida para que ele esteja preparado para ajudar no desenvolvimento do país. Vitor, a gente falando sobre os impactos aí, né, desse trabalho desenvolvido pelo SESC aqui no estado, né, nesse cotidiano dos trabalhadores do comércio e da população em geral, como é que você percebe, porque a gente quando fala também em cobrança de desenvolvimento, cobrança ou, na verdade, uma exigência que o próprio mercado busca aí, né, desse alto rendimento, inclusive, dos trabalhadores, como é que isso vem caminhar junto com o trabalho do SESC aqui no estado, pensando nesse ser humano global que é o cidadão? Essa sua pergunta é muito importante porque a gente tem percebido ao longo dos anos que a questão da produtividade, a questão desse mundo moderno, que a tecnologia avança. E quanto mais tecnologia, mais o ser humano é exigido, né? Então parece até um antagonismo, mas isso é fato, a gente está vendo isso de forma comprovada que quanto mais tecnologia, quanto mais o ambiente é tecnológico, nos oferece mais condições aí de inteligência artificial e todo esse aparato tecnológico, mais o ser humano é exigido. Tanto é que a gente está discutindo muito agora, enquanto sociedade, as questões ligadas ao bem-estar, à saúde mental. Saúde mental, né? E o SESC novamente fazendo frente a tudo isso. Quer dizer, se eu consigo trabalhar os 5 programas do SESC, como a gente faz em todo o estado, nas 17 unidades, eu estou auxiliando diretamente essas pessoas com relação a tudo que o mundo moderno e tecnológico está exigindo do ser humano em função da produtividade. Quer dizer, eu preciso ter produtividade, sim. Eu preciso empreender, eu preciso ter o olhar de dono, eu preciso de uma série de requisitos que o mundo moderno exige hoje para o profissional ou para o empreendedor. E, novamente, a proposta do SESC é dar todas as condições para que a saúde mental dessas pessoas esteja bem trabalhada através dos seus 5 programas. Então nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de boa alimentação, de esporte, de cultura, de educação, quer dizer, é uma base, é um suporte para enfrentar os grandes desafios que o mundo hoje está exigindo das pessoas em geral, né? Não só dos trabalhadores do comércio. Olhando para esses 5 programas, né, que você elencou aqui, saúde, educação, cultura, qual deles é mais procurado? Tem alguma frente dessas que tem uma busca maior da população e dos próprios associados do SESC? Olha, eu diria que todas elas são muito procuradas. É difícil a gente falar que uma enumerar, delas né? se destaca, porque nós temos ações contundentes e muito relevantes em todas elas, né? Então, o programa Educação, que é um programa hoje prioritário do Departamento Nacional, pelo fato de que muitas das discussões da sociedade hoje passam pela educação de qualidade, né? Então, por diversas vezes a gente está discutindo sobre temas, em tese, indiretos, né? Temas relacionados a outros assuntos, e lá na discussão a gente chega à brilhante conclusão de que o problema foi a falta daquela educação básica, né? Que poderia proporcionar um profissional melhor, um empreendedor melhor, enfim. Então, acreditando muito nisso, a educação é um programa prioritário do Departamento Nacional. Nesse sentido, o SESC Mato Grosso do Sul tem propostas arrojadas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre os investimentos. Mas se a gente olhar o programa Cultura, também é um programa muito importante necessário do SESC também, né? Mato Grosso do Sul, SESC Brasil. E lembrando que toda a oferta da programação cultural do SESC ela é praticamente toda gratuita. Ela é de muita qualidade e praticamente toda ela gratuita. Então a gente tem o SESC Teatro Prosa aqui em Campo Grande. Nós temos 2 escolas de cultura, uma no bairro Lajeado, aqui em Campo Grande, e outra em Corumbá. Então essas 3 unidades, elas perfazem um roteiro, né? Uma oferta de cultura muito importante. O SESC Teatro Prosa tem uma oferta perene, praticamente ações durante todos os dias da semana, com exceção de segunda e terça, com oferta gratuita, né? Um acesso muito fácil para as pessoas. Se a gente olhar o programa Assistência, nós temos o SESC Mesa Brasil, que é um dos maiores programas de combate à fome que existe no país, talvez o maior do país.
E esse programa, ele tem como propósito buscar aonde sobra e levar aonde falta. Então, é um alimento que já existe e que talvez não seria aproveitado. O SESC vai lá Só fazer... precisa dar um encaminhamento correto, né? Exatamente. Então, o SESC ele faz esse trabalho e são mais de 50 milhões de toneladas, isso número Brasil, que loucura, falando né? do Brasil, por ano. Então, alimentos que, por vezes, não seriam aproveitados e o SESC faz esse trabalho de buscar aonde sobra e levar aonde falta. E, além disso, nesse mesmo programa de assistência do Mesa Brasil, a gente fala muito de aproveitamento de alimentos, a parte nutritiva, a parte de educação relacionada à alimentação. Então, também é uma ação importante porque não só distribui melhor os alimentos, mas também ensina como aproveitar, como melhor preparar os alimentos, de que forma eles são mais nutritivos da forma que você trabalha. Vitor, você que está trabalhando aí à frente, né, como grande liderança, principalmente do SESC, né, e falando sobre essa educação, a gente fala hoje muito que o Brasil precisa dar um passo adiante, só que, no entanto, esse passo adiante tem esbarrado, como você comentou, né, nessa educação básica, nessa educação que ainda está falha. Quer dizer, fazer grandes projeções hoje, principalmente para um país como o nosso, continua ainda esbarrando num princípio muito basilar. Né? Ou seja, nessa base. O que a gente precisa fazer para que essa projeção de fato ocorra e que esse país do futuro que a gente vem falando há mais de 80 anos aí, de fato se concretize? Eu acho que educação, sem dúvida nenhuma, é uma ação que nós, né, da sociedade brasileira, nós precisamos atuar muito forte. De fato, a gente tem aí números, por exemplo, de baixa produtividade do trabalhador. Muito disso se deve à formação na educação básica, que não é interessante. O SESC ele tem uma proposta muito interessante no que diz respeito à educação, mas nós somos uma parcela, né? Então, assim, exatamente, fazemos uma parte importante. É um projeto, né, de país mesmo. Mas a gente precisa discutir isso para levar melhores práticas, para levar melhores condições e talvez até algum tipo de reformulação para todas as escolas, né? Então, o que o SESC pode contribuir é olhar para o seu modelo de ensino, olhar para aquilo que ele já faz, tentar ampliar naquilo que for possível, porque os nossos recursos eles são finitos, eles são destinados a uma parcela da população, mas também ajudar nessa discussão e, por vezes, até nas metodologias. Eu acho que o SESC ele tem muito a contribuir em relação a isso. Nós somos uma escola de modelo bilíngue e aqui no Mato Grosso do Sul, ensino por competência. Então, a gente desenvolve competências dos alunos e a avaliação é por competência. Então, é um modelo de ensino que a gente acredita que já é uma evolução e que já pode proporcionar melhores condições para quem vai empreender, para quem vai trabalhar, enfim, para o futuro trabalhador. Mas é uma discussão importante que a gente precisa estar junto, com certeza. Vitor, e nesse sentido, né, vocês estando muito próximos também de quem está empregando, por exemplo, né, esse comércio, esse terceiro setor que está aí necessitando cada vez mais de mão de obra. O que vocês percebem que é uma demanda do mercado e que hoje as escolas, né, especialmente falando desse perfil do SESC, já começa a trabalhar, a indicar assim, olha, os estudantes, né, precisam ter essas habilidades que o mercado está exigindo? Sem dúvida. Eu diria para você que a gente pode destacar duas grandes questões aí do que você falou. Primeiro, é a formação, né, do profissional, que pode ser um trabalhador do comércio ou pode ser um empreendedor, e as transformações do mundo do trabalho que estão acontecendo. São duas coisas importantes que a gente tem para destacar. Primeiro, a formação do profissional, ela começa já, obviamente, na educação básica. Então, quanto melhor for a formação na educação básica, chegando no ensino médio, depois, ou ele fazendo um curso profissionalizante ou um curso de nível superior, isso é importante para qualquer situação que ele vá ter na vida, seja ela trabalhar na empresa de alguém, né, como colaborador, ou empreender. Então, buscar os melhores caminhos, entender quais são as melhores instituições para fazer essa formação. Segundo ponto, o mundo está mudando completamente em relação às questões relacionadas ao trabalho.
Antigamente, quando você não tinha tantas ofertas do ponto de vista tecnológico ou possibilidades que nós temos hoje em função da tecnologia, você tinha um mercado de trabalho mais concentrado, mais conservador, em que as pessoas não tinham tantas escolhas. Portanto, você tinha basicamente uma carreira ali ou numa empresa privada ou no setor público. Desenhada, né? Você tinha uma situação desenhada, como você colocou. Hoje, com o advento da tecnologia e de muitas possibilidades, as pessoas encontram muitas outras possibilidades e oportunidades de trabalho, que não somente aquelas do mercado formal. Então, isso traz para as pessoas oportunidade de escolha, oportunidade de trabalhar de diversas formas. Por exemplo, as pessoas podem trabalhar em empresas de fora, aqui de Campo Grande, de Naviraí, Perfeito. de Aquidauana. Elas podem trabalhar no mercado informal e ter renda. E isso faz com que seja mais difícil para as empresas a contratação de profissionais. Então, torna-se mais desafiador para o empresário encontrar perfil que ele precisa na quantidade que ele precisa. Esses são os grandes desafios que nós temos hoje, né, falando do mercado de trabalho, da formação de pessoas e das empresas, né, porque o SESC, o SESC e o Senac vivem para as empresas através da contribuição das empresas. Então, a gente tem que se preocupar também com a composição do quadro de colaboradores. E hoje, isso se torna cada vez mais difícil pelos desafios que nós temos na contratação em função de do próprio mercado, dinâmica, né, do mundo, tem na verdade, exigido esse tipo de situação, né? Outro dia até conversava, na verdade, com uma jovem que recém saiu do ensino médio e que hoje está desbravando aí o mercado, principalmente das redes sociais. E ela, vinda de uma família que tradicionalmente já tinha uma carreira estabelecida, quer dizer, você também mudar a cultura dentro da própria casa e explicar para essa família que existe um mercado ainda a ser desbravado, né? E a família dizendo, não, mas isso não vai te sustentar no futuro. Quer dizer, essa juventude também passa por esse tipo de transformação do mercado, né? Vocês percebem isso nessas angústias que esses jovens que estão sendo formados hoje estão passando, inclusive? Sem dúvida, a gente se depara com essa situação e ela é absolutamente normal em função das transformações, né? E quando a gente tem as famílias, os pais já com aquela formação mais conservadora e que sentem mais segurança nas carreiras tradicionais, isso é absolutamente normal. Talvez os nossos pais também tiveram esse desafio. O que a gente tem a fazer com as nossas instituições é mostrar os caminhos mais prósperos, mostrar realmente quais são as tendências de mercado, as oportunidades que o mercado oferece de forma um pouco mais segura, porque seguro não tem nada muito seguro, mas bom, quem é empreendedor sabe, né? Exatamente. Então é isso que a gente trabalha muito. E a gente hoje, quando vai falar a educação no SESC, nós estamos passando por um momento em que nacionalmente estamos discutindo tudo isso justamente para aperfeiçoar o nosso sistema de ensino e oferecer os melhores caminhos para os nossos alunos, né, na educação básica. A gente falou de um braço que é a educação, você citou cultura, né, e falou sobre a localização em que esses espaços culturais, né, e de desenvolvimento estão instalados. Você citou um exemplo aqui em Campo Grande, do Sesc Lajeado, e que está numa região que é de bairro mesmo, ou seja, está ali na rotina, no dia a dia da população. O que uma unidade dessa significa para uma região como o bairro Lajeado aqui em Campo Grande? Essa unidade é importantíssima no contexto do SESC, né, no contexto da atuação social do SESC. Nós temos nesta unidade aproximadamente 800 vagas para 400 jovens que estão lá durante todo o ano, fazendo uma atividade importantíssima cultural, né? A gente atua lá com música e dança, e além de música e dança, a gente também tem trabalhos relacionados à
as questões digitais, usando o computador, enfim, todo aquele aparato que é necessário, por exemplo, para as pessoas trabalharem aqui num podcast, enfim. Então, nós temos lá 3 viés de atuação, que é dança, música e essa questão dos laboratórios digitais. E essa unidade está localizada, como você bem colocou, numa região importante de Campo Grande, onde talvez esses jovens não tivessem tantas oportunidades. E talvez eles tivessem mais oportunidade em outras coisas que não são tão positivas em função até do ambiente que elas estão inseridas. O SESC, ele tem um trabalho de acolher esses jovens e mostrar para eles caminhos diferentes, que começa por essa questão cultural da música, da dança e dos laboratórios digitais, mas que, numa perspectiva mais ampliada, oferece, inclusive, a possibilidade de atuação em outras áreas. Então, nós temos lá inúmeros alunos que começaram conosco ainda adolescentes, né, e se tornaram jovens e, a partir da educação, a partir de todo o trabalho do SESC, conseguiram visualizar oportunidades diferentes. Então, nós temos alunos já aprovados na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, aprovados em outras universidades dessa unidade do SESC Lajeado. E temos alunos que compõem a nossa orquestra jovem do SESC, que já são hoje profissionais da música. Então, é um trabalho muito importante na área de cultura, que muitas vezes a gente pensa que o principal objetivo é ensinar o jovem a tocar um instrumento. E, na verdade, é muito mais do que isso. Oferecer horizonte, né? É uma perspectiva de vida diferente para ele. Então, é um projeto importantíssimo do SESC. Passando um pouquinho mais, falando ainda sobre a parte cultural, né? O SESC Teatro Prosa passou por reforma e retomou a sua programação. Qual que é a importância desse espaço para a cena cultural sul-mato-grossense? Eu acho que é um espaço extremamente importante. Como eu falei, é uma programação perene de cultura. Então, a gente tem lá uma equipe toda trabalhando, pensando numa oferta que traz bastante diversidade do ponto de vista de linguagens da cultura e, principalmente, né, um equipamento muito bem estruturado, com o que há de melhor em recursos. Fala um pouquinho da reforma, como é que foi esse processo, o que vocês colocaram lá de novos esse espaço ele já é um espaço que foi inaugurado em 1994, ali no SESC Horto, né, próximo ao Horto Florestal. Já tinha o teatro, mas necessitava dessa reforma. E, principalmente, essa reforma foi feita em função da melhoria do equipamento, de toda a parte de áudio, vídeo, climatização, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que o espetáculo aconteça da melhor forma possível. Então, nós trocamos toda a parte ali de palco, a parte de iluminação, a parte de sonorização, climatização. Então, o teatro ele ficou realmente muito bem equipado. Ele já era bem equipado, mas agora ele ficou ainda melhor. Então, a gente tem condições de abrigar ali das mais diversas peças, porque ele tem um equipamento bastante interessante que a gente acabou de, no ano passado, compor. E essa programação ela é perene, muito acessível, né? Então, o Campo Grandense ele tem realmente um lugar para poder apreciar as diversas formas de cultura perenemente aqui em Campo Grande, que é o nosso SESC Teatro Prosa. Bacana. Falando um pouquinho sobre alimentação, né? Você comentou sobre o programa Mesa Brasil, que a gente talvez possa destacar como uma das principais ações sociais e as mais reconhecidas, talvez, do sistema como um todo, né? Mas explica um pouquinho mais, como é que ele funciona, qual que é o alcance do Mesa Brasil aqui no estado, por exemplo? Esse programa ele começou ali nos idos de 2005, 2006, onde o governo federal tinha uma proposta de fome zero, né? E aí o SESC ele entendeu que poderia contribuir muito nesse sentido e constituiu esse programa muito exitoso até hoje, evidentemente, que é o SESC Mesa Brasil. E o principal propósito desse programa é buscar alimentos onde sobra. Então, se você pegar supermercados, distribuições de grandes, tipo Ceasa, que distribui muito alimento, você tem aquele alimento que
para o consumo, na verdade, para a venda, para a venda, já não é tão interessante. Perdeu o valor para a venda. Para consumo, ele ainda está totalmente apropriado. E esse alimento possivelmente ia ser descartado. Mas para muitas pessoas ele seria a salvação, seria um alimento que comporia ali a refeição principal. Então o SESC ele faz um cadastro de todas essas instituições que podem ser as doadoras. São quantas instituições hoje cadastradas? Hoje nós temos mais de 90 instituições cadastradas no estado. No estado? No estado, né? Esse programa a gente atua com ele em Campo Grande e Dourados, né? Com possibilidade que a gente já está verificando de ampliação para mais uma ou duas cidades. Então nós temos aí as instituições cadastradas como doadoras e as instituições onde a gente já tem também cadastrado, que são aquelas que vão receber esses alimentos. Bacana. E esse trabalho é feito diariamente, né? Aqui em Campo Grande a gente conta com um banco de alimentos, ou seja, a gente tem capacidade até de estocar uma parte que a gente não consegue distribuir imediatamente para poder fazer toda a distribuição. O circuito, né, a distribuição. E como eu tinha falado anteriormente, não é só a distribuição. O SESC ele tem a possibilidade de trabalhar a educação. Então essas instituições que recebem alimentos, elas também são capacitadas, treinadas para fazer o melhor uso desses alimentos de uma forma mais nutritiva, numa combinação que traga, né, essa nutrição que as pessoas precisam. Então esse trabalho também é muito importante, não é só dar o alimento, mas é ensinar a como preparar e a como fazer ali a combinação para que ele seja mais nutritivo. Vocês conseguem ter uma ideia de quantas pessoas, né, quantas famílias são beneficiadas com essa prática do Mesa Brasil hoje aqui no estado, Vitor? A gente tem aí mais de 2 milhões de quilos de alimentos distribuídos por mês. E a gente atinge mais de 1.000 famílias, né, olhando para Campo Grande e Dourados, que são beneficiadas direta ou indiretamente com essa distribuição. Lembrando que, às vezes, isso também é distribuído em instituições, não só em casas, em residências, mas em instituições que são cadastradas, né? Então, uma abrangência bastante grande desse programa, que é muito importante. Nós estamos falando de alimentação e, em muitos casos, da alimentação principal das pessoas. E aí o impacto, né? Uma boa alimentação de qualidade, na saúde, né? Quer dizer, você tem um reflexo aí para uma série de coisas, né? E também de barriga vazia ninguém estuda, né? Ninguém estuda, ninguém trabalha. É mais difícil esse desafio do dia a dia com a alimentação que não é feita. Então é muito mais desafiador. Com certeza. Falando sobre projeções, aí o SESC tem investido em ampliações e novas estruturas, né? Quais aí os avanços vocês já estão projetando para os próximos anos? O que ficou aí como um destaque também do que já foi realizado nesse último ano, por exemplo? Sim, o SESC ele tem toda uma vertente de investimentos, né? A gente tem a possibilidade de aplicar os nossos recursos na ampliação das nossas estruturas para que o SESC chegue para mais pessoas. Nesse sentido, nós temos aí algumas obras, né, para serem iniciadas a partir deste ano. Nós temos uma atuação muito importante, por exemplo, no município de Bonito. Nós temos lá o Hotel SESC Bonito. Esse hotel ele faz parte dos programas de atuação do SESC, no sentido da qualidade de vida do trabalhador do comércio, que passa também pelo turismo, por estar em um ambiente de lazer. Ambiente de lazer, exatamente. E lá no nosso hotel de Bonito, a gente tem ampliações em andamento, justamente para a gente poder receber mais comerciários e público em geral. Então lá a gente tem previsto ampliação da área do parque aquático, ampliação dos restaurantes, a criação da área de jogos. E, posteriormente, a gente tem também a possibilidade de ampliação, inclusive, do número de apartamentos para poder receber mais pessoas. Lembrando que lá a gente recebe não só pessoas do estado de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil inteiro e, por vezes, trabalhadores do comércio de outros lugares do Brasil. Então, vocês trabalham com agenda de espera, inclusive, Vitor? Em alguns momentos do ano, sim, né? Claro que a parte de baixa temporada é mais tranquilo de reservas, mas
nos momentos de alta temporada tem... Qual é a capacidade hoje do espaço? Hoje nós temos 90 apartamentos, o que dá em torno de 240 leitos aproximadamente, né? Então a gente tem lá a formação de 2 blocos convencionais e um bloco formado por containers, que é uma proposta muito interessante de sustentabilidade e que visa atender um determinado público, né, que busca essa experiência também. Exatamente. Então, essas 2 composições nos dão 90 apartamentos, e essa é uma capacidade interessante para a gente receber o público do Brasil inteiro e às vezes de fora do Brasil. A gente recebe muito público. Sem falar que bonita é essa referência internacional, né, Vitor? Exatamente. Então, a gente tem lá essa ampliação no nosso Hotel Sesc Bonito prevista, já começando esse ano. Também em Bonito, nós temos a previsão de construir uma nova unidade do Sesc, chamado Sesc Ecocultura. Olha só. Onde a gente vai trabalhar quase todos os programas do Sesc. A gente vai trabalhar cultura, vai trabalhar assistência, vai trabalhar lazer, enfim. Vai ser uma unidade de uma oferta diversificada de programações, justamente para oferecer para o bonitense e para o turista que vem de fora uma oportunidade diferente de vivência de situações. Então, quando as pessoas vão para Bonito, elas vão durante o dia para os passeios, né? Então tem inúmeras oportunidades ali de vivência dos passeios e das diversas formas de curtir, né, os atrativos de Bonito. Mas, por exemplo, na parte da noite, quase que você não tem atrativo na cidade. Então, a proposta do Ecocultura é trazer uma oferta diferenciada para o turista nas horas em que ele não está nos atrativos. Então, a gente tem essa proposta de construção que também começa esse ano lá em Bonito. E a projeção para concluir? Projeção para concluir. Na parte do hotel, como a gente está trabalhando em fases, então já tem uma entrega prevista para 2027 e outras entregas para 2028. Esta nova unidade do Sesc Ecocultura, a previsão de entrega é para 2028. É uma obra grande, né? Ela é um espaço muito abrangente, vai contar com teatro, com uma série de equipamentos, né? de cultura, esporte, lazer. Então, a obra um pouquinho maior vai até 2028. Então, já tem a entrega projetada aí para a celebração dos 82 anos do Sesc, é isso? Com certeza. A gente tem muitas entregas para todos os anos que vem pela frente. Ô, Vitor, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, né, da sua mudança também, né, de circuito dentro desse sistema S, você está há pouco mais de um ano no Sesc. Como é que foi essa mudança? Você vinha de qual outra instituição do Sistema S? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Minha trajetória profissional é praticamente toda ela dentro do Sistema Comércio, né? Eu trabalhei um ano fora do sistema, ali com 18 para 19 anos. Olha só. E logo já entrei... E começou como? Qual foi a sua primeira função? A minha primeira função foi atendimento ao cliente no Senac. Né? Era 1992... A gente tinha ali o surgimento da informática, naquela época chamava informática, então você tinha... Você datilografou muito, então? Eu cheguei na transição, né? Exatamente esse é o ponto, que eu cheguei quando os cursos de informática estavam começando a serem ofertados e o Senac tinha montado uma unidade especializada em informática, que ficava ali atrás da antiga Feira Central, ali próximo a Mato Grosso. Eu fui trabalhar nessa unidade, eu atendia cliente, então ainda era datilografado, porque a informática estava começando, e eu fazia diversas funções administrativas e atendimento ao cliente. Olha só. E, obviamente, a proposta era informatizar tudo isso, então eu comecei a me interessar muito por esse assunto de informatização. Tive muitas oportunidades dentro do Senac, motivo pelo qual fui passando por diversos cargos, né? Assistente, analista, chefe, gerente, diretor de departamento, até que em 2011 eu tive a oportunidade de me tornar diretor regional do Senac. Então tive a oportunidade de trabalhar bastante para essa instituição e tenho muita admiração pela missão dela, e hoje é uma missão que muito diz respeito àquilo que a gente estava falando de mercado de trabalho. Sim. Então a qualificação profissional do trabalhador hoje é uma coisa extremamente importante. E de 2011
a 2025, fiquei como diretor regional do SENAC. Em 2025, em janeiro de 2025, o presidente Edson me convida para vir para o SESC, assumir a função de diretor regional do SESC, e eu considerei assim que esse convite foi extremamente importante na minha carreira, porque é uma instituição como o SESC que trabalha com 5 programas, que tem uma abrangência muito grande em relação ao público geral, que tem uma proposta e uma missão tão nobre, que é trabalhar o bem-estar, qualidade de vida por meio da transformação social. Eu sinceramente senti que era um presente para mim que o presidente queria dar. Falou, você tem uma trajetória importante aqui, nós vamos te dar um presente agora, que é você trabalhar no SESC. E foi exatamente esse o meu sentimento à época, né, 1 ano atrás, e é exatamente o que está acontecendo. Eu tenho a oportunidade de conviver com uma equipe muito capacitada, de pessoas que estão ali muito imbuídas em entrega de valor e qualidade da missão do SESC, e poder fazer parte dessa equipe é algo extremamente importante para mim. Eu estou adorando que esse 1 ano possa se refletir em muito mais entregas aí para o SESC. Bacana. E para quem ainda não conhece o SESC e tem vontade aí de acompanhar mais de perto essas ações, como é que faz? O que você poderia aí passar, inclusive, de informação para quem tem vontade de conhecer mais o próprio sistema e mais ainda desses 80 anos? Legal. A gente tem aí à disposição acesso em todas as plataformas digitais, né, para quem quiser já fazer uma consulta rápida aí. sesc.ms é a nossa página principal, mas a gente tem perfil no Instagram, perfil LinkedIn, TikTok, enfim, todas as principais plataformas. As nossas unidades estão à disposição. Aqui em Campo Grande a gente tem diversas unidades para quem quer academia, tem ali no Camilo Boni, na Afonso Pena, uma grande oportunidade. A gente tem os nossos restaurantes, né, um ali no Camilo Boni, outro no centro da cidade, o Sesc Teatro Prós. Então, assim, as nossas unidades também estão à disposição em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Temos academia também em Ponta Porã, Aquidauana, Dourados, clínicas odontológicas aqui em Campo Grande. A gente tem o Sesc Saúde, que fica ali próximo a Tamandaré, e o Sesc Norte-Sul, aqui próximo a Ernesto Geisel. Então, a gente tem muitas unidades que estão prontas para acolher a todos, dependendo das necessidades principais, do interesse principal, e todas as informações do SESC nas nossas plataformas digitais, sesc.ms. Maravilha, Vitor. Muito obrigada pela sua gentileza, né, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo mais informação sobre o SESC. Parabéns pelos 80 anos, né? E que essa trajetória continue sendo muito exitosa, como tem sido aí nessas últimas décadas. E muito obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade, Karina, de estar aqui nesse podcast importante e dizer para você que aproveite o SESC tem muita coisa para oferecer para todo mundo, que a vida acontece com o SESC. Muito obrigada, que slogan bonito. Bom, a gente vai ficando por aqui, você continua nos acompanhando, porque a gente pode voltar a qualquer momento com muito mais podcast e informação aqui no Grupo RCN. Até já! RCN67.com.br